Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso vídeo 2, onde nós vamos abordar um pouco mais sobre o novo texto do Decreto 10.936, agora de 12 de janeiro, que trata, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No vídeo anterior eu fiz um pouco de uma introdução, então se você não conseguiu assistir, volta um pouquinho, assiste o vídeo 1, é só porque a gente está indo numa sequência lógica, né? Então é muito importante que a gente faça esse caminho, que a gente consiga percorrer esse caminho juntos e juntas aqui, de forma bem tranquila. Então fica a dica, volta lá um pouquinho, assiste o vídeo 1, mas chega junto e vem assistir o vídeo 2, que também está muito legal. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a clicar aí, inscrever-se, ativa o sininho, porque toda semana a gente tem vídeos novos e você vai se mantendo aí atualizado, porque chega uma notificaçãozinha aí para você, o YouTube te ajuda a lembrar que a gente está com vídeo novo. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho hoje sobre um outro artigo, desse decreto e que traz uma perspectiva muito importante, que é uma perspectiva que a gente trabalha muito nos sistemas de gestão, que é a perspectiva do ciclo de vida dos produtos. Então, no artigo 3º, a gente vai entender que nós temos ali diversos atores, diversos personagens no qual essa legislação ela vai se aplicar. Então a gente tem, por exemplo, os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os comerciantes, os consumidores, e os titulares dos serviços públicos, por exemplo, de limpeza urbana. Então a gente aí já traz um pouco para a parte pública, como por exemplo as prefeituras, que é quem tem a responsabilidade em fazer a coleta de lixo urbano. Aqueles entes que também fazem o manejo do resíduo. Então, por exemplo, se nós tivermos fornecedores ou centros públicos de triagem, então todos esses atores, eles são responsáveis por esse ciclo de vida de produto, por esse ciclo do resíduo, que por ali vai efetivamente transitar. A gente sempre percebe que existe uma cadência, quando a gente fala de resíduo. O resíduo ele nasce em algum lugar, a partir dali ele pode passar por um acondicionamento temporário, depois ele vai para um transporte e aí ele segue para um destino final, Então, quando você consegue visualizar toda essa cadeia, você percebe que aí a gente tem uma responsabilidade compartilhada, Inclusive é o que está escrito aí no parágrafo único do artigo 3º. E quando a gente percebe que existe essa responsabilidade compartilhada, o que nós precisamos fazer? Agora vamos trazer isso para dentro das nossas empresas, para dentro das nossas estruturas, A gente parte para quê? Para uma perspectiva de ciclo de vida através da boa seleção desses atores que aí estão. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. Quando a gente está numa empresa, vocês vão ter aí na empresa de vocês, por exemplo, o setor de compras de suprimentos, Então, é muito importante um alinhamento entre quais são os fornecedores críticos da parte ambiental, a gente já falou isso em alguns vídeos, e quais são os requisitos mínimos que eu tenho que estabelecer para que eu possa, a partir daí, contar com esse fornecedor. Então, tudo nasce na hora que você está especificando aquele fornecedor, Então, quando a gente traz isso, por exemplo, para um fornecedor de resíduo, vamos pegar bem o nosso exemplo aqui. Um fornecedor, você precisa contratar um fornecedor para que ele retire o seu resíduo e faça a destinação final. Nós precisamos observar se aquele fornecedor, ele possui todos os requisitos legais atendidos. Ele tem uma licença de operação. Nessa licença, o escopo da licença, é um escopo que vai permitir com que ele transporte o seu resíduo, com que ele faça a destinação final do seu resíduo. Ou seja, você está atuando dentro de toda a cadeia. Isso é um exemplo básico, um exemplo já quando você tem a geração do resíduo. Mas um outro fornecedor importante também, vamos imaginar, um fornecedor de produto químico.
né? Um fabricante ou um importador de produto químico. Então, você precisa pensar na hora que você está comprando aquele produto, o que você vai fazer com aquela embalagem? Você consegue fazer uma logística reversa para o fornecedor? Né? Você consegue ter dentro do estado, do município onde você está atuando, fornecedores para ver o descarte final daquela embalagem? Então, nesse início do decreto, esses personagens eles aparecem para dizer para a gente que, olha, existe uma cadeia, né? E quando a gente fala na perspectiva de um ciclo de vida do produto, é ele nascer correto e ele morrer correto. Então, não é só o resíduo que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar desde o momento em que eu já estou selecionando aquele produto para fazer a minha compra. E aí já nasce para a gente essa possibilidade, essa necessidade de nós estarmos ali muito alinhados com o setor de compras e de suprimentos. Por quê? Porque nós precisamos, desde esse momento inicial, inclusive isso às vezes começa um pouquinho lá na engenharia mesmo, né? Quando a gente está concebendo um produto, que a gente está pensando numa matéria-prima, que a gente está pensando numa embalagem, o que é que toda essa matéria-prima, essa embalagem vai gerar de subproduto, vai gerar de resíduo. Então nasce lá já um pouquinho antes também esse conceito de ciclo de vida. Então percebam, quando nós trabalhamos com a 14.001, nós já estamos um pouco acostumados com esse conceito, né? E aí, quando isso vem para a legislação, nossa, quando eu li isso aqui da legislação, eu falei, gente, é perfeito, né? É perfeito, porque é você pensar desde o início de nascer correto e morrer correto, né? Então, é uma perspectiva bastante interessante. A própria legislação já nos traz essa questão da responsabilidade compartilhada e implementada, né? Claro que cada agente vai ter a sua responsabilidade dentro dessa cadeia, né? A responsabilidade de um fabricante é uma, a responsabilidade de um transportador é outra, a responsabilidade de um fornecedor que vai descartar o resíduo é outra, mas o que ela quer nos lembrar? Existe ali uma responsabilidade compartilhada. Se a gente fizer muito bem esse desenho, essa gestão, efetivamente, cada um vai ter a sua responsabilidade, mas efetividade e, vamos dizer assim, nós vamos ser mais assertivos nessa gestão e nesse cuidado com o meio ambiente. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado um pouco aí as ideias de vocês, a minha também, né? Porque toda vez que a gente lê, que a gente relê, a gente aprende aqui, nós aprendemos juntos e juntas, e eu tô esperando vocês no nosso próximo vídeo, viu? Um forte abraço para vocês e mais uma vez, ó, bem-vindos aqui à nossa querida Academia Qualicele.